Olá a todos ligados nas redes sociais do Portal Leuv. Continuamos falando sobre a obra, né, Caxias do Sul, a história e cultura dos distritos. Um livro, uma obra que contou com a participação também de outros especialistas, né, pesquisadores, entre eles Rafael Cortelete, né, que está aqui em Caxias do Sul, visitando a cidade, justamente para ajudar na divulgação desta produção. Rafael, muito obrigado pela presença, né, também parabéns pela tua participação nesse projeto. Conta pra gente um pouquinho como que é a tua participação nessa obra, então. Muito bom dia. Bom dia, Diego. Muito obrigado pelo convite para estar aqui no Portal Leuv. Bem, minha participação no livro, né, foi a partir do convite da Marivânia, né, que precisava de um embasamento científico, né, para escrever partes do livro, né. Ela me convidou, então, para contribuição na parte pré-histórica, né, do município, né, que tem a ver com toda esse período histórico anterior à chegada dos colonizadores, né? Então, eu colaboro nessa parte de contar a história dos sítios arqueológicos, das comunidades indígenas que viviam aqui antes, mas eu acredito que uma das coisas mais legais foi a construção das imagens, né? Junto com o Rafael D'Ambrosio, né? Como a Mari sempre falava, né, a gente não tem fotografias da época dos indígenas, né? Então, como a gente fez muitas pesquisas arqueológicas, né, a gente tem ideias de como eram as aldeias, né, de como eram esses lugares que as pessoas viviam há 500 anos, há 1000 anos atrás. Aí, junto com o Rafa D'Ambrosio, a gente fez ilustrações, né, de como poderiam ser esses momentos, né? Muito bacana. E para ti, particularmente, assim, qual que é a importância de participar de um projeto como esse e também ajudar a contar a história aqui da nossa região? Isso é vital, porque tem muitas coisas que são feitas e que não são contadas, né? E as pessoas vivem nos lugares, independente de terem nascido no lugar, né? Ou de terem chego depois, né? Caxias é uma cidade que recebe muita gente de fora, né? E aí tem um livro desse contando em detalhes, né? A história de cada um dos distritos é fantástico, né? Para a valorização de cada um dos distritos e da própria história do município como um todo, né? Correto. Então é importante também pontuar, antes da chegada, né, dos primeiros imigrantes italianos aqui na região, essas terras aqui, essas áreas já foram habitadas há muitos anos e pela população indígena, é isso mesmo? Isso. Escavações que foram feitas aqui em Caxias são das primeiras realizadas no Brasil, no final dos anos 60. Lá em Santa Lúcia foram escavadas casas subterrâneas, né, que a casa subterrânea é um tipo de vestígio que aparece em todo o sul do Brasil. Mas as pesquisas começaram aqui em Caxias, lá nos anos 60. E naquela região tem datações de mais de 1.200 anos de antiguidade. Então, nessa aldeia que foi escavada em Santa Lúcia, pelo menos há 1.200 anos atrás, já tinham ancestrais dos indígenas atuais, são os Caingangue ou Xoclengue, morando ali. Tem outras escavações em Caxias que levam para períodos mais antigos ainda, né? 1.800 anos atrás. E a gente tem vestígios que a gente encontra, mas que não foram feitas escavações, como pontas de flecha lascadas em pedra, que foram escavadas em outros lugares e que têm datações de outros lugares que podem chegar até 8.000 anos de idade, né? Então tem uma presença humana muito antiga e muito profunda aqui nesse território, né? Como citou, bastante antigo, né? Então, só para a gente entender, não houve um encontro, assim, que a história conta entre os primeiros imigrantes com os povos indígenas. Então, foi algo bem mais passado. Não, teve. Quando os imigrantes italianos chegaram em 1875, ainda existiam caingangues circulando, morando por aqui. Tá? Então, teve contato, sim. Mas a presença deles ela é muito mais profunda, muito mais enraizada. Quando chegam os primeiros portugueses, os primeiros paulistas, lá por volta de 1700, teve contato, né? Então, essas áreas elas tinham bastante gente morando nela, né? Tá certo, então. Para finalizar, acho importante também, Rafael, tu contar um pouquinho pra gente, né, até como curiosidade, esse teu trabalho, né, até como os nomes de referência de arqueologia aqui no Rio Grande do Sul, então falar um pouquinho pra gente sobre essa tua atuação e teu histórico. Eu nasci aqui em Caxias, né? Saí daqui há mais de 30 anos e fiz graduação em História na Federal de Santa Maria. Lá, naquela época, eu pesquisava as fazendas portuguesas do século XVIII. Daí, depois, eu fui para São Leopoldo estudar na Unicinos e comecei a estudar a história indígena, né? E fazer a pesquisa de Caxias, essa que a Marivânia resgatou, que foi meu mestrado. E é esse livro que ela comentou, né? Que é o Patrimônio Arqueológico de Caxias, que foi publicado em 2008. Também com recurso da prefeitura, né, pelo Fundo Procultura.
Então, naquela época eu fiz um resgate das pesquisas dos anos 60, né, que eu comentava antes dessas escavações de Santa Lúcia, né. E daí, depois disso, eu saí do Rio Grande do Sul, fui morar em outros lugares, fui fazer doutorado na Universidade de São Paulo e fiz muitas pesquisas no estado de Santa Catarina. Aí lá a gente desenvolveu uma série de estudos sobre as mesmas populações, né, que viviam na floresta de Araucária, né. E talvez uma das grandes contribuições que a gente tenha feito foi atrelar o crescimento, né, e o tamanho e a biodiversidade que a floresta de Araucária tem com as populações indígenas, né. Ela é uma floresta antrópica, né? Ela é uma floresta manejada pelos humanos, ela não é natural, assim, a natureza por ela mesma, né? Toda a carga de biodiversidade, a escolha de plantas próximos dos sítios arqueológicos, a gente consegue saber que tem uma predominância de espécies em relação a outras, né? Espécies alimentícias, espécies de uso, ou para fazer corda, para fazer tinta, etc., né? Então, isso que a gente entende como natural, na verdade, é uma construção de uma sabedoria indígena muito, muito ancestral. E assim, a colonização italiana aqui na região, ela fez muito uso da floresta de araucária, né? Então, toda uma coisa que foi construída por milhares de anos, né, pelas populações indígenas, foi muito utilizada para a construção das cidades italianas, né? E que eram cidades de madeira, né? Então, tem uma intimidade muito grande entre esses dois períodos históricos, né? Tá certo, muito interessante essa importante participação então do professor e pesquisador, né, Rafael Cortelete, na obra da Marivânia Sartoreto, Caxias do Sul, a história e cultura dos distritos. Mais informações em leuv.com.br. Repórter Diego Pereira.